Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Boa tarde, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos, canal da Causa Operária TV no YouTube, e nos ajude a fortalecer essa imprensa revolucionária e independente. Nosso canal no YouTube, você pode assistir por ele ao vivo, nossos programas, inclusive a análise internacional. Também você pode assistir pelas nossas páginas no Facebook, pela Twitch TV, pelo Twitter, lá no Periscope, pelo VK, que é a rede social russa, pelo nosso site, causaoperariatv.com.br. Lá você se inscreve e recebe as notificações de todos os nossos programas ao vivo. Divulga esse vídeo, curta e compartilhe e contribua com a gente num superchat ou então na nossa campanha permanente da Vaquinha. É só você entrar no link que está na descrição do vídeo e contribuir com quanto você puder na nossa Vaquinha da Causa Operária TV. E você tem ainda outra opção, que é fazer uma assinatura solidária do nosso canal. Basta entrar também no link que está na descrição do vídeo e escolher se você faz uma assinatura de R$15, de 30 ou de R$100, ou ainda faz uma contribuição única com o valor que for melhor aí para o seu bolso. Então você tem todas as maneiras aí de contribuir com a gente e nos ajudar a fortalecer a Causa Operária TV e rumo a uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma TV independente e revolucionária. Bom, o tema de hoje é a Venezuela, o fracasso no golpe da Venezuela. E antes de passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, eu queria mostrar uma foto bem interessante, que foi o protesto ontem. Os companheiros do PCO, dos Comitês de Luta contra o Golpe, lá em Brasília, foram receber o Guaidó, conhecido como Guaidog, né? Foram receber o pessoal lá Ele foi fazer uma reunião com o Bolsonaro e o pessoal recebeu ele com essa faixa: fora Guaidó, prostituta de Trump. Foi uma boa recepção para o encarregado do Trump da Venezuela, que agora, justamente, ainda bem, né, não consegue mais voltar para a Venezuela, então ele está viajando aí pelos países da América Latina para tentar abrigo aí entre os golpistas amigos dele. Então, fica aí o registro do ato que teve ontem em Brasília de recepção do Guaidó. Também, antes de passar a palavra para o companheiro Rui, convidar você. Amanhã nós temos a análise política da semana. Tudo isso vai ser abordado também pelo companheiro Rui. Assista ao vivo pela Causa Operária TV ou venha aqui no Centro Cultural Benjamin Perret assistir presencialmente e logo depois participe, a partir das 17 horas, do baile de carnaval do Centro Cultural Benjamin Perret. É o 3º ano consecutivo que o PCO organiza o baile de carnaval, é uma festa fantasia. Adquira seu convite, participe com a gente. As atrações de amanhã aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, que fica na Rua Serranos 90, perto do Metrô Saúde, é a banda Revolução Permanente, composta por militantes do PCO, e a banda Pierrot Janinha, composta por integrantes do Colombolo de Piratininga, nossos parceiros, grêmio aqui do Cordão Carnavalesco aqui de São Paulo. Eles vão cantar sambas e marchinhas de São Paulo, a banda Revolução Permanente também sambas políticos. Então, imperdível baile de carnaval do CCBP, amanhã a partir das 17. Não deixe de participar com a gente nesse carnaval contra o golpe. Depois eu faço mais convites também. Tem vários estados, atividades de carnaval organizadas pelos militantes do PCO. Bom, é isso. Então vou passar a palavra agora para o companheiro Rui, mais essa análise internacional sobre o fracasso do golpe na Venezuela. Boa tarde a todos. Parece que a crise venezuelana venceu uma etapa, né?
muito importante. E nós temos aqui que fazer um balanço, né? Uma análise do resultado dos acontecimentos, que são bastante significativos, né? Primeiramente, a gente deve dizer com toda clareza que o que aconteceu no final de semana passado é uma derrota do imperialismo, né? Logicamente que não é uma derrota definitiva, porque haverá novas tentativas no sentido de derrubar o governo da Venezuela, mas é uma derrota importante e uma derrota que fecha uma determinada etapa. A etapa do governo interino do Guaidó, da derrubada, da tentativa de explorar a suposta ilegitimidade das eleições presidenciais, da tentativa de explorar a suposta ilegitimidade da Assembleia Constituinte venezuelana. Tudo isso daí fracassou, e é um fracasso que, antes de qualquer coisa, nós temos que caracterizar adequadamente, porque é um fracasso muito importante, né? Para entender bem a importância desse fracasso, nós temos que ver que foi feita uma campanha internacional gigantesca em torno da falsificação de que o governo Nicolás Maduro seria uma ditadura, a ditadura no sentido de que seria mais ditadura do que a maioria das chamadas democracias por aí, né? Isso daí foi baseado na última, né, agora penúltima tentativa de golpe de Estado, que foi um movimento semi-insurrecional da extrema-direita na Venezuela, com as chamadas guarimbas, onde morreram várias pessoas em enfrentamentos, onde a imprensa oculta, a imprensa internacional, burguesa, imperialista, oculta que várias pessoas foram queimadas pelas guarimbas, que foi um levante extremamente violento e que os acontecimentos são de responsabilidade desse movimento violento feito contra o Nicolás Maduro. Isso aí também foi explorado durante um longo período, né? Nós vimos, inclusive, o que é uma vergonha colossal, que vários setores de esquerda acabaram, né? Da esquerda internacional, logicamente que uma esquerda muito moderada. Nós vimos aí o Bernie Sanders, o Jean-Luc Mélenchon, no Brasil toda uma ala do PT tentando se desvincular da questão da Venezuela, né? Pessoas como Tasso Genro, Haddad e outros, fazendo declarações no sentido de não me comprometam com a Venezuela, o regime não é bem católico, não é puro, né? Coisa que, curiosamente, não falam do regime político brasileiro, onde as coisas que acontecem caracterizam já uma ditadura muito superior a qualquer coisa que pudesse ser considerada como ditatorial na Venezuela. O PSOL, né? Setores do PSOL, Luciana Genro, o PSTU, setores da esquerda como o PSTU, outros grupos de esquerda, que serviram como propagadores dessa versão totalmente falsa. A gente precisa deixar claro aqui que é uma versão totalmente falsa, né? De que o regime venezuelano seria uma ditadura. Foi feita uma ampla campanha, né? E essa campanha, nós estamos vendo agora, resultou em nada. A campanha foi feita também, a preparação desse golpe, ela foi feita com a ajuda, com a ameaça, né, permanente do uso da força militar contra o governo Maduro, né? Houve, na verdade, a preparação de uma intervenção militar na Venezuela que fracassou por falta de apoio interno, né? Houve toda uma preparação e
o volume, a magnitude, né, a importância dessa preparação nos dá a ideia do tamanho do fracasso da operação toda. Né? Quer dizer, a próxima tentativa do imperialismo, eles num certo sentido, eles têm que começar novamente, não do zero, porque eles logicamente vão usar tudo que foi feito agora, né, como parte do golpe, mas eles vão ter que montar todo um novo plano, uma nova operação que sirva para tentar derrubar o governo da Venezuela. Aqui eu queria fazer um comentário que eu acho que é importante do ponto de vista programático, teórico, etc. e tal, que é o seguinte, né? Algumas forças da esquerda que são profundamente pró-imperialistas, no estilo PSTU, eles, diante da intervenção militar escancarada do imperialismo, eles lançaram aí, em contradição com tudo que eles haviam dito anteriormente, a palavra de ordem de não à intervenção imperialista na Venezuela, mantendo ao mesmo tempo a política anterior de fora Maduro, né? Bom, aí nós temos que levar em consideração o seguinte, né? Por que a esquerda deveria lançar uma palavra de ordem como essa de fora Maduro? A confusão, ela se baseia aí numa argumentação esquerdista, que seria o seguinte: o governo Maduro não é um governo da classe operária, né, pelo menos para os que defendem a luta por um governo da classe operária, não é um governo socialista, é um governo que mantém as relações de produção capitalistas, que mantém o Estado burguês em pé, então, portanto, você deveria ser a favor do fora Maduro. Mas a vida não é assim. Isso não é uma política séria do ponto de vista de um partido revolucionário que luta pela revolução socialista e pela destruição do Estado burguês. Você coloca o problema da saída do governo como parte de um processo revolucionário contra esse governo. Né? Você coloca a saída de um governo pelo caráter profundamente antipopular, né, e de ataque ao povo do governo. Mas na Venezuela nenhuma dessas duas condições essenciais está presente. Né? Nem existe uma revolução para derrubar o capitalismo, que seria uma revolução que derrubaria todos aqueles que se opusessem ao socialismo. Né? No caso, seria uma revolução não propriamente contra o governo Maduro, mas contra a burguesia venezuelana, né? Onde o governo seria atingido apenas se ele se colocasse contra a revolução em defesa da burguesia. Mas isso na Venezuela não existe. O que existe é um governo que foi eleito pelo povo, né? Tudo bem, os venezuelanos mudaram a Constituição, instituíram novas regras de participação, mas a não ser que nós sejamos assim uns verdadeiros capachos da ideologia burguesa, não podemos considerar isso aí como um governo antidemocrático, porque nós teríamos que considerar, nesse caso, que governo democrático é aquele que funciona igual aos Estados Unidos, que funciona igual à Inglaterra ou à França, o que não é verdade. Esses governos aí são a forma menos democrática possível de representação que existe, né? Toda cheia de filtros, de controle sobre o regime político e tudo mais. No caso da Venezuela, o governo venezuelano optou pela representação de setores populares através das suas organizações, da representação privilegiada dos setores populares, e um partido de esquerda, um partido revolucionário, um partido da classe operária deveria apoiar, inclusive exigir o aprofundamento desse tipo de representação, né? Nós, como corrente política internacional, já levantamos, né, em alguns países, no caso da Bolívia, a representação privilegiada da classe operária em relação às outras classes sociais nas eleições. O que é uma coisa totalmente democrática, né? Porque o povo, o que é o povo? Basicamente é a população pobre. Então, não faz sentido isso daí, né? E faz menos sentido ainda a segunda alegação, que seria de que o governo Maduro é um governo antipopular. Todo mundo sabe, né,
que, com o bloqueio econômico, com a crise do petróleo que existe na Venezuela, em qualquer país nós estaríamos sofrendo um processo que seria o processo que está sendo colocado em prática no Brasil hoje. Um processo que é a constituição de uma máquina institucional, econômica e repressiva para fazer com que a população pague integralmente e com muitos sacrifícios pela crise do capitalismo, né? Na Venezuela, o que nós temos aí são programas de assistência popular, porque senão a situação na Venezuela estaria muito crítica. Na realidade, o governo Maduro ele minimiza a crise capitalista, né, criando condições para a sobrevivência da população. A única coisa que a gente poderia criticar o governo nessas condições é que ele não expropria a burguesia e as empresas capitalistas. É uma crítica de tipo mais geral, mais programática, mais estratégica, mas não influi no andamento da coisa até agora. Em nada permitiria a ideia de que nós temos que lutar pela derrubada do governo Maduro. Pelo contrário, nós temos que nos colocar na defesa da continuidade do governo que foi definido, que foi escolhido pela maioria da população da Venezuela. Ainda mais que esse governo ele realmente conta com o apoio popular real, né? Não é um apoio popular fictício. Destaque para o fato de que aqueles que acham que o governo da Venezuela não é tudo aquilo que deveria ser, não levantam no Brasil a palavra de ordem fora Bolsonaro, que é um governo surgido de um processo extremamente fraudulento, que só foi eleito, entre aspas, porque o candidato popular está na cadeia, né? Então, tudo isso daí mostra uma política extremamente hipócrita, uma política sem programa nenhum, uma política antipopular e, acima de tudo, uma política que vai completamente a reboque do imperialismo internacional. Bom, por falar no imperialismo internacional, nós temos que destacar, né, a desmoralização, que pode parecer nesse momento aqui que ela vai sair de graça, mas não vai sair de graça, de toda a operação de vários países europeus, em particular a França, né, do Macron, que foi eleito com o argumento de que era preciso eleger o Macron para evitar a extrema-direita, né? Quando a gente vê o que o Macron está fazendo na França, às vezes você fica pensando se a extrema-direita não seria melhor do que o Macron, né? É uma desmoralização porque esses governos que se dizem tão democráticos, governos que constituíram uma corte internacional na Holanda, em Haia, e que julgam, né, pessoas de outros países, etc. e tal, todos eles se lançaram nessa aventura política, apoiando o Juan Guaidó, que a crise revelou muito claramente não tem absolutamente nenhuma popularidade real, a não ser o apoio dos elementos mais reacionários e burgueses da Venezuela. É um verdadeiro desastre político, né? E desmoraliza toda a operação, sem dúvida nenhuma. Nós temos que levar isso em consideração. Então, eu acho que a primeira coisa que nós devemos deixar claro é estabelecer com clareza, né, o resultado efetivo que importa para definir a correlação de forças. Foi uma vitória do governo Maduro, foi uma vitória do povo da Venezuela, foi uma vitória da esquerda latino-americana e uma derrota do imperialismo. A derrota foi muito vexaminosa, o Guaidó fugiu da Venezuela, né, para não ser preso, porque nós falamos várias vezes aqui que ele tinha que ser preso, né, e ademais é uma coisa muito óbvia que ele teria que ser preso, mas nas últimas manifestações, principalmente na fronteira com a Colômbia, a multidão pedia a prisão dele em altos brados, né? Quer dizer, o clamor popular é pela prisão dele, por isso ele agora está, se não me engano, ainda no Brasil, né? Tentando encontrar aí um refúgio sob as asas democráticas da extrema-direita fascista brasileira.
Bom, a segunda questão que nós devemos colocar aqui, bom, isso é muito importante, né? Podemos deixar passar isso, para o Brasil, porque, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento dos acontecimentos enfraquece a extrema-direita brasileira e a burguesia golpista brasileira, né? Se eles tivessem conseguido seus objetivos, nós teríamos um resultado extremamente negativo para a luta popular no Brasil. Lógico, né, que nós estamos fazendo essa avaliação de uma etapa de uma luta que se prolonga, né? Mas ficou absolutamente claro que essa tentativa fracassou. Uma segunda questão que nós temos que colocar aqui, que é muito importante, é a relação direta, né, entre os acontecimentos e o governo brasileiro, e a extrema-direita brasileira. A imprensa fez muito esforço para disfarçar o verdadeiro sentido dos acontecimentos, né? Mas nós temos que restabelecer aqui a verdade dos fatos, que é a seguinte: tanto Bolsonaro como outros militares brasileiros, como os filhos do Bolsonaro, haviam colocado que era preciso intervir militarmente na Venezuela, né? Isso levou a que o Brasil acompanhasse a operação política frustrada promovida pelos norte-americanos. Mas, num dado momento, quando vários setores perceberam que aquilo tudo era uma aventura, que, na realidade, o Brasil estava sendo utilizado como um instrumento para uma política muito mal calculada, mesmo do ponto de vista do imperialismo, as Forças Armadas se dividiram e a burguesia deu uma guinada sólida contra a intervenção militar, né? Os jornais todos do domingo, da segunda-feira, os jornais golpistas estavam recheados de matérias condenando qualquer possibilidade de invasão. E o comando militar veio ao público para falar que o Brasil não ia intervir de jeito nenhum e calou, inclusive, aqueles militares que queriam provocar ou estimular a intervenção militar brasileira na Venezuela. Um general falou que o que tinha acontecido na ponte entre o Brasil e a Venezuela era uma agressão militar, e rapidamente um membro do comando do Exército falou que não tem nada a ver, que isso é absurdo, né? Que a agressão militar, se os venezuelanos entrassem em território brasileiro, tomassem o posto militar de Paracaima e fossem marchassem em direção ao Boa Vista. Falou, isso é uma agressão militar. Enquanto não acontecer nada disso, não tem agressão militar nenhuma. O problema que está acontecendo lá é dos venezuelanos, não temos nada a ver com isso. E mais ainda, para os militares, não só não entregaram nenhuma ajuda humanitária, saíram com uma caminhonete, que é até uma demonstração de que eles não estavam participando da operação, né? E mandaram controlar a fronteira do lado brasileiro para evitar provocações com a Venezuela, né? Quer dizer, os militares e a burguesia brasileira se deram conta, não sei se tinham se dado conta antes, é difícil a gente entender qual foi exatamente o processo, mas em algum momento a maior parte da burguesia se deu conta de que essa política era totalmente aventureira e que uma intervenção militar brasileira seria apenas em benefício dos norte-americanos e em prejuízo do Brasil. Se o Brasil entra numa aventura como essa, ele vai estar atuando aí como uma espécie de exército colonial, um exército Gurkha, que nem acontecia com os ingleses. Um exército de pessoas de outro país que vai lá defender o interesse, né, das metrópoles coloniais e imperialistas. Logicamente que o desenvolvimento de uma intervenção militar brasileira nessas condições, né, enfrentando, porque, vamos ter claro, o que ficou absolutamente claro no desenvolvimento da operação é que nem as Forças Armadas estão rompendo com o Maduro e nem é verdade que o Guaidó tenha um apoio popular realmente expressivo, né?
uma manifestação de rua de direita, isso é uma coisa que todo mundo tem que entender, não necessariamente significa apoio popular. A direita tem muito mais condições e meios para se mobilizar de maneira artificial e sem apoio popular do que a esquerda. A direita tem fábricas onde eles podem obrigar determinados setores dessas fábricas a comparecer às manifestações. Eles têm meios de comunicação muito poderosos, eles controlam grandes clientelas políticas, então eles podem fazer um ato, como a gente viu no Brasil, aqui na época da deposição da Dilma Rousseff, do golpe contra Dilma Rousseff, eles podem fazer um ato sem um verdadeiro apoio popular. O fato de que haja milhares de pessoas numa manifestação de direita não significa que o povo apoia. Já numa manifestação de esquerda, é diferente porque a manifestação de esquerda parte dos setores populares. Se a manifestação de esquerda é pequena, pode ser, mas pode também não ser, que a população não apoie. Mas se a manifestação de esquerda é grande, é porque o apoio popular é muito grande. Né? Isso daí a gente precisaria entender, não é um raciocínio falacioso para simplesmente desqualificar a manifestação de direita, mas é um mecanismo das próprias classes sociais na política. Qualquer pessoa que se deu ao trabalho de examinar as manifestações a favor do Juan Guaidó, pode ver que era um coxinhato do estilo brasileiro, só gente branca, né? A Venezuela nesse sentido é que nem o Brasil, a maior parte da população, se não é diretamente negra, tem bastante negro na Venezuela, mas é parda. Aí você só via gente branca, você via pela aparência, que é tudo gente de dinheiro, etc. e tal. É uma manifestação dos endinheirados. E manifestação de endinheirado não tem apoio popular. É uma manifestação deles, é um artifício. É como uma operação, né? É como um show, digamos assim. Mas mesmo assim, a gente viu no final das contas que depois das primeiras manifestações que a burguesia, o setor mais direitista da burguesia e imperialismo produziram na Venezuela, no momento da tentativa de intervenção, essas manifestações não aconteceram. O Guaidó falou que ia mandar 600 mil pessoas para a fronteira, não mandou nada, né? Chamou um show que também foi um fiasco, e finalmente foi tudo um fiasco, né? É possível também que a manifestação dele tenha fracassado porque a burguesia decidiu não enfrentar o regime chavista. Aí era uma questão um pouco, né, de tudo ou nada. Porque se você manda 600 mil pessoas para a fronteira, você vai acabar tendo problema militar. E se você tiver um problema militar e você perder, né, esse que é o importante de todos os golpes militares, a sua situação fica extremamente delicada. Né? Então, os venezuelanos, inclusive, já têm essa experiência, porque eles deram um golpe militar, fracassado, prenderam Chávez, etc. e tal, e o fracasso do golpe levou a uma liquidação parcial, mas muito significativa do poder político dos setores principais da burguesia venezuelana e do imperialismo. Uma segunda derrota de um segundo golpe militar poderia ter consequências imprevisíveis. Poderia levar a uma guerra civil, que seria uma guerra civil entre a burguesia e o povo. Né? Uma coisa desastrosa, com intervenção de tropas estrangeiras. Calculando tudo isso, percebendo tudo isso, até mesmo uma parte da direita militar brasileira decidiu recuar e abandonar qualquer projeto de intervenção militar, e os brasileiros foram os primeiros a vetar tudo, no Grupo de Lima, em todos os lugares, porque perceberam que, né, eles estavam sendo jogados aí numa aventura política. Né? Nós temos que lembrar que um país como o Brasil, se entrar numa situação como essa daí, isso aqui pode provocar uma crise política interna sem precedentes. Os militares, nesse sentido, foram mais sensatos e toda a história terminou numa chanchada com o vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, um direitista nojento, acusando o próprio Guaidó de não ter criado as condições necessárias para o golpe de Estado que eles, norte-americanos, queriam dar. Né? Quer dizer, o Guaidó é um guaidog mesmo, como falam, porque
Ele foi tratado como um cachorro pelos próprios promotores do golpe e da presidência dele. Agora está fora da Venezuela e a situação dele ficou extremamente delicada. Nós temos que aqui aguardar pelos desdobramentos, né? Há muitas opções, os norte-americanos... Nós estamos naquela situação em que a coordenação do golpe ainda não sentou, avaliou todos os problemas e adotou um novo plano de trabalho. Tem muita fofoca, né? Mas o que parece certo é que vai continuar o bloqueio econômico contra a Venezuela, que é uma campanha importante que deve ser feita nesse momento, evoluindo de não à intervenção na Venezuela para não ao bloqueio econômico contra a Venezuela. Bloqueio econômico é uma política genocida, todo mundo sabe disso, né? Porque o bloqueio econômico não é uma guerra, o bloqueio econômico ele é uma... Nessas condições, né, porque há diversos tipos de bloqueio econômico, mas esse tipo de bloqueio econômico, onde os norte-americanos querem obrigar todo mundo a não comercializar com a Venezuela nenhum tipo de coisa, remédio, comida, etc. e tal, é uma política claramente, abertamente genocida. Isso tem que ser... É preciso se opor a isso daí. A esquerda, que teve um papel muito lamentável durante a maior parte da esquerda, né, que teve um papel lamentável durante toda a crise, deveria se unir agora em defesa da Venezuela, porque os ataques continuarão nesse sentido. Uma segunda possibilidade que foi aventada é a tentativa de estimular, né, a guerra civil na Venezuela através de uma política de armar determinados setores para atuar dentro do território da Venezuela. Coisa que os Estados Unidos faz em várias partes do mundo, caso do Oriente Médio, né? De criar milícias para atacar determinados governos, ocupar determinado espaço no território. É uma possibilidade. O Maduro lançou 2 desafios importantes, né? Que mostram que a situação da direita não é tão confortável assim, que foi, ele chamou eleições parlamentares, até que enfim, para acabar com a pseudo-Assembleia Nacional, que foi de onde saiu o Guaidó, e desafiou a realização de eleições presidenciais, que é um pouco uma política recuada, né? Na nossa opinião incorreta, mas que serviu para mostrar que a direita não tem condições de ir por esse caminho, né? Com a aliança da Venezuela com russos e chineses, pode ser que a situação, ao invés de se aprofundar, a situação econômica, ela comece a melhorar, teríamos que ver. Mas uma coisa é certa, no mundo inteiro, nós estamos caminhando para um aprofundamento da crise econômica geral, o que dificulta ainda mais, né, essa política em relação à Venezuela. Então nós estamos aqui encerrando uma primeira etapa, vamos ver quanto tempo demora para o imperialismo reagir a essa derrota, né? A impressão que nós temos nesse momento é que é uma derrota importante, que vai ser necessário uma certa recomposição de forças, que o imperialismo nesse momento está aí procurando juntar os cacos da operação que ele realizou para lançar uma nova operação. Bom, companheiros, nós vamos entrar nas perguntas. Eu queria, antes de entrar nas perguntas, agradecer ao pessoal que contribuiu com o Superchat. Primeiro, ao Ernesto Abdala Filho, também ao André Avarenga e a Adriana Machado. Ela diz: Lula livre, libertem Lula no enterro do Neto. Inclusive tem bastante gente pedindo para você comentar rapidamente essa questão do neto do Lula. Mas antes, agradecer o pessoal que contribuiu no Superchat e dizer para você contribuir também, tanto no Superchat, na vaquinha ou com uma assinatura solidária da Causa Operária TV. Já que o assunto é Venezuela, você pode encontrar também camiseta como essa daqui,
Fora o imperialismo da Venezuela, baixe o golpe. Também aqui na lojinha do PCO, entre em contato com o número que está na descrição do vídeo e adquira os produtos da nossa lojinha. Bom, não sei se eu passo para você comentar essa questão. Do Lula? Não, isso aí, eu não vi a imprensa ainda sobre não vi a opinião de nenhuma autoridade, nada, mas é bem provável que permaneça a tendência que tem se estabelecido, né? Que é evitar que o Lula saia da cadeia até para tomar ar, né? É uma política. Claro que quando se trata de política, muitas coisas são, como é que se diz? Instáveis, né? Elas se modificam, mas a princípio não está aparecendo. Vamos poder analisar isso aí com mais calma amanhã, né? Bom, pergunta do André Monteiro é a seguinte: Rui, os americanos estão ameaçando a Venezuela se Maduro prender o Guaidó. Se o golpista for preso, será a desculpa para a invasão? Não acredito. Acho que ele nem deve voltar. Aí fica esse jogo de cena, né? Ameaças e tal. O imperialismo ameaçou o governo da Venezuela de todas as maneiras possíveis e imagináveis. O governo resistiu e eles não se mostraram capazes de fazer nada para impor a sua vontade. Então, não é o momento para eles também quererem forçar a barra, logo depois que a operação principal fracassou. Nós temos mais um superchat aqui do Kissel Goldblum. Saudações, 2 perguntas. Rui, como você descreve o 11 de setembro em 2001? Outra, por que não teve uma operação de choque e pavor, shock and wave, na Síria? Bom, o 11 de setembro o que a gente poderia dizer, né? Foi um dos pretextos mais convenientes possíveis para toda uma operação militar no Oriente Médio, para colocar em marcha uma operação militar de grande escala, que fracassou, mas nunca foi abandonada pelos norte-americanos. De lá para cá, a atividade agressiva dos norte-americanos tem se intensificado em vários lugares, né? A questão da Síria é complexa, né? Eu não saberia responder com precisão exatamente o porquê que eles não foram para uma invasão total na Síria. Mas, assim, de bate-pronto, vamos dizer assim, diante da pergunta, eu diria o seguinte: o problema da Síria é mais complexo do que o problema iraquiano, né? A Síria, ela é um país central, né? Fica no alto da Península Arábica, é fronteira com vários países, e uma intervenção norte-americana lá seria uma coisa muito delicada, uma intervenção direta, né, do exército norte-americano. É uma região também estratégica para vários países, sendo que o país que mais tem interesse nos acontecimentos da Síria, fora dos Estados Unidos, é a França, né? O que provoca uma certa crise também na hora de tomar conta do país. Porque um olha para o outro e fala assim: não, mas você vai tomar conta, eu vou perder tudo que eu tenho aqui. Então, esses problemas de fronteira, o nível de crise que havia que se estabeleceu no Oriente Médio depois da primavera árabe, né? Com revolução com a grande mobilização revolucionária em vários países do norte da África e tudo, isso daí deve ter atuado como um elemento de contenção para uma intervenção direta, né? Porque poderia ser a gasolina na fogueira, né? Isso sem falar nos vizinhos, Turquia, etc., que não favorece de forma nenhuma uma intervenção direta aí.
Mas, de qualquer maneira, é uma resposta assim, improvisada, né? Isso é uma questão que deveria ser mais cuidadosamente analisada. Bom, mais uma pergunta aqui. Márcia C., ela diz o seguinte, que não é sobre a Venezuela, mas sobre o acontecimento ontem no Parque Pau Brasil. O que o Rui acha que podem ser as consequências para o PCO e o MST? Estou fazendo pergunta, logicamente, que isso vai ser abordado amanhã no detalhe. Né? Vamos abordar no detalhe, mas já a gente pode antecipar alguma coisa. O que nós temos que entender é que o que aconteceu ontem é uma provocação montada pelo ministro direitista do Bolsonaro. Esse cidadão playboyzinho aí do Partido Novo. Né? Ele, como muitos outros elementos do governo, eles querem encontrar aí uma brecha para atacar a esquerda, né? Então ele montou essa provocação. O caso da bandeira ali é uma montagem, né? O protesto era um protesto natural, né? Logicamente que a gente vê em alguns vídeos que foram provocados a tentativa de passar por cima dos manifestantes, que é uma coisa pela qual um ministro de Estado deveria ser julgado, né? Logicamente que enfurece o pessoal, mas no final das contas não aconteceu nada, o ministro foi embora e toda a famosa operação de que tentaram matar o ministro, linchar, sei lá o quê, é uma grande farsa típica da extrema-direita. A extrema-direita ela gosta disso, de criar um fato artificial, falso, né, para poder reprimir. Só que aqui nós temos uma situação que é a seguinte, né? O governo Bolsonaro, ele é um governo que ele está patinando, né? Então, essas provocações, elas dão certo quando você está com o problema político todo encaminhado, quando você está preparado para lançar uma política repressiva em grande escala. Se o governo tinha a intenção de lançar uma política repressiva em grande escala, nesse momento ele já não está com essa coisa organizada dessa forma, não está com esse poder todo. Né? Agora, é sempre uma ameaça, né? Os direitistas são uma ameaça, isso aí, por isso daí não quer dizer que o pessoal não tem que fazer manifestação, não tem que fazer o que tem que fazer, mas é preciso, né, nós vamos discutir aqui, a direção do partido, e o partido vai discutir e fazer uma campanha contra. Né? Até agora, não houve a repercussão desejada pelo ministro. Né? Pelo menos eu não vi na imprensa uma grande repercussão. Eu vi os direitistas reclamando que não teve repercussão. Mas aí é normal, né? Os direitistas, a extrema-direita faz as coisas da cabeça dela. A burguesia, que pode ou não apoiar a extrema-direita em determinados momentos, já tem outros critérios para fazer as coisas. Vamos ver. O Moro abriu uma investigação, mas eu acho que é uma coisa simples, né? Nós temos aí cerca de 200 testemunhas sobre o que aconteceu. Se for o caso, nós vamos botar 5 ônibus e levar todo mundo para o tribunal e escrever todo mundo para dar depoimento lá sobre o que aconteceu. Seguinte, a pergunta do Jazão Garanesh. Maduro não deveria fazer como Erdogan, mandar prender esses terroristas? Não chamaria de terrorismo. Terrorista é um vocabulário, o pessoal deveria cuidar um pouco, porque terrorista é um vocabulário da direita, né? Do imperialismo. O que seria da libertação dos povos e das classes trabalhadoras sem os terroristas, né? Diversos que já apareceram. Eu gosto de citar o caso da França, porque o caso da França como é que se diz? É uma política aprovada pelo Estado francês antiterrorista. O intenso terrorismo que os franceses fizeram contra os alemães
que estavam ocupando o país, né? Agora, os franceses não dão aí aos árabes o mesmo direito de fazer o que eles fizeram com os alemães, né? É a maneira como o mundo anda. Bom, eu acho que sim, eu acho que, do ponto de vista das instituições, digamos assim, democráticas, o Estado de Direito, essa coisa toda, Maduro tem muito motivo para botar esse pessoal na cadeia. O pessoal estava pedindo uma intervenção militar de países estrangeiros na Venezuela. Isso aí um juiz venezuelano teria todo o direito e o dever de levar um monte de gente para os tribunais aí. Um monte. O Erdogan também eles não acharam bom, né? Eles acham, o imperialismo ele acha assim, ele dá o golpe, é perfeito. Se você reagir, aí você já é criminoso, né? É uma maravilha, mas todo mundo vai aprendendo com isso, né? Eu, pessoalmente, defendo que tem que botar esse povo na cadeia. É uma posição política só, porque depende das autoridades da Venezuela. Sobre o papel da burguesia brasileira, eu tenho, não sei, na imprensa eu tenho a percepção de que eles aumentaram o nível de campanha contra a Venezuela. E parece já uma campanha de guerra mesmo, falando dos soldados desertores, de que o Maduro está reprimindo com maior força a população venezuelana. Em outros casos, né, como foi no caso da Líbia, do Iraque, da Iugoslávia, a gente viu esse tipo de campanha muito próximo da intervenção militar, né, da invasão. Quando os Estados Unidos, quando o imperialismo quer invadir um país, eles usam esse tipo de campanha propagandística. E me parece que na Venezuela está num nível já desse tipo. Agora, o Rodrigo Maia, por exemplo, falou que era contra uma intervenção, inclusive citando que o Brasil iria se submeter demais aos Estados Unidos, né? Então, nesse caso, não sei se a burguesia não quer intervir diretamente, mas eu acho que talvez um apoio indireto da burguesia brasileira para derrubar o Maduro deve ser a política deles. O que você acha? Então, esse negócio é fato que você falou. Eles intensificaram a campanha retórica, né? Todo mundo agora só escreve o nome do Maduro com a palavra ditador antes. É até uma coisa até ridícula. Porque é difícil que todo mundo concorde que esse é o ditador do mundo, né? O ditador Maduro, né? E as acusações, por exemplo, o jornal Globo falava em centenas de mortos, milhares de feridos. Já virou assim ficção, né? Não é jornalismo, é pura ficção, é Hollywood. Mas eu acho que toda essa elevação da retórica é para disfarçar o fiasco. Porque o governo brasileiro fez um papelão vergonhoso, né? E deu um vexame internacional, que foi acompanhar os norte-americanos numa operação totalmente fracassada, onde ficou visível que a tentativa dos norte-americanos era, de um lado, jogar o exército da Colômbia e, do outro lado, jogar o exército brasileiro para invadir a Venezuela. Quer dizer, o governo está fazendo um papel de idiota, porque ninguém faz isso daí, né? Você acha que o Brasil agora vai invadir país porque o país não é democrático? Não tem o menor cabimento isso. Isso daí só é filme norte-americano. Só o povo, uma parte da população de classe média norte-americana pode acreditar num besterol desse daí, de que o país vai investir milhões de dólares para restabelecer a democracia lá do outro lado do mundo, né? Já é uma coisa totalmente fictícia. Então, foi um fiasco, os brasileiros recuaram assim meio tarde, né? Porque a política, eu acho até que o caráter esdrúxulo, né, do governo Bolsonaro acabou levando a essa situação.
porque eles têm esse chanceler. Tem um idiota que foi colocado como chanceler, esse Araújo, né? Onde o cidadão já queria romper com as relações com a Venezuela, então o pessoal teve que segurar ele lá. Nessa altura do campeonato deve ter botado até uma camisa de força nele, porque ele é uma pessoa perigosa. Mas eles acompanharam, né? Na ilusão de que o negócio ia dar certo. Uma coisa que é verdadeiramente vergonhosa na declaração do Pence é que ele culpa o Guaidó pelo fato do exército não ter rachado, a população não ter apoiado. Mas eu não sei, os Estados Unidos gasta bilhões de dólares em informação estratégica das Forças Armadas, da CIA, de um monte de organizações. Eles não têm... Bom, eles nunca têm, né? Isso aí a gente já sabe que isso é uma burocracia também muito ineficiente. Eu acho que o aumento da retórica é para disfarçar o vexame. Porque no caso brasileiro, em geral também, mais do que uma derrota, foi uma coisa vergonhosa que eles fizeram. Porque eles prometeram... Eu, por exemplo, eu acompanhei o processo e olhava e falava assim, mas será possível que exista mesmo essa tendência de ruptura dentro da Venezuela? Porque a atitude deles dava a entender que existia. Eu achava estranho isso daí. Falei, bom, mas eu não sei, alguma coisa deve ter, porque eles têm informação. Você vê que a gente, né, acaba superestimando o pessoal. Foi um vexame total. Os brasileiros, inclusive, deram a sua contribuição para ridicularizar a operação. Essa caminhonete aí é o símbolo da operação. Só faltou ser uma charrete ou uma perua. Só faltava ser uma charrete puxada de cavalo. É meio que um símbolo da operação, de mais uma operação totalmente desastrada dos norte-americanos, né? Eles mandaram lá a caminhonete que é assim, não se empolguem porque não vai acontecer absolutamente nada, né? Porque veja bem, eles poderiam ter mandado uns 3 caminhões, mesmo se tivesse vazio, né? Mandava os caminhões lá, daí tira uma parte da mercadoria. Mandou a caminhonete, que é para dizer, não vai acontecer nada. Pode tirar o cavalinho da chuva que nada vai acontecer. E depois todos os jornais, né, os grandes jornais da burguesia, todos estavam de jeito nenhum. Intervenção militar é uma loucura. Tinha uma coluna do Estadão, da Cantanhede, que é uma pessoa que tem informação dos altos círculos, falava, Venezuela é uma fria. Quer dizer... Os brasileiros perceberam mesmo que eles estavam sendo empurrados para uma aventura que ia ficar cara e que os norte-americanos não iam se comprometer também com isso. Aí vetaram todo tipo de intervenção militar. Os norte-americanos protestaram na reunião de Lima, falando que eles não fazem parte do Grupo de Lima, mas eles não deveriam ter aprovado que a intervenção militar está fora das opções. Mas o Brasil já aprovou isso daí, que é para meio que falar assim, não vai ter, com a gente aqui não vai ter. Bom, e sem o Brasil é complicado, né? Uma coisa é Brasil e Venezuela, que já seria complicado para o Brasil. Outra coisa é Colômbia e Venezuela, que é muito mais complicado. Antes de passar a palavra aqui, mais uma pergunta. Lembrar para você contribuir com a gente no Superchat, na vaquinha ou uma assinatura solidária. Está tudo aí no link na descrição do vídeo. Contribua com a gente e nos ajude a fortalecer a Causa Operária TV. Não, é só sobre... Está se expressando em todos os governos uma divisão em relação ao problema. Também nos Estados Unidos, essa situação aí, que os governos norte-americanos já mandaram bombardear, já tomaram iniciativas totalmente absurdas contra um monte de lugares, e sem ter também unidade interna também. Também havia, em algum momento, divisão, né? Mas está se expressando, porque tem um momento de crise também bem acentuada do governo Trump, teve a ameaça de derrubada do governo. Quer dizer, também isso aí está, digamos assim, num certo sentido, o receio que determinados setores devem ter de que uma reação de toda a América Latina a essa situação, e dentro do próprio Estados Unidos estão obstaculizando em alguma medida uma ação mais violenta? Então, eu acho que sim, que a divisão interna é um problema, né? Não é difícil
Eu não sei, não estou dizendo que é uma informação, mas só montando uma especulação possível, nem digo que aconteceu assim. Mas não é difícil, por exemplo, os órgãos de informação sabotarem a operação do governo. Também não é difícil que alguns setores estimularam o Trump a ir atrás do negócio, falando para ele que ia ser uma barbada, que o negócio ia ser fácil, e na hora H puxaram o tapete dele, porque a política é toda feita disso daí, né? Um dando facada nas costas do outro. Então, não devemos descartar e nem devemos pensar que, como o interesse dos norte-americanos é botar a mão no petróleo da Venezuela, não haja politicagem para um criar problema para o outro, né? Então, isso aí eu acho que a gente deve ter em vista, que é real, né? E foi desmoralizante mesmo, né? Uma ofensiva contra o Trump agora vai pegar ele desmoralizado. Por isso que o Pence reclamou com o Guaidó. Mas o Guaidó é um bode expiatório muito ruim, né? Para explicar a situação. Agora, eu acho que o fator fundamental é o seguinte: a Venezuela não fica na África e não fica no Oriente Médio. A Venezuela fica na América do Sul. E a América do Sul, embora seja uma parte economicamente atrasada do planeta, ela não é tão atrasada quanto esses países, nem de longe, né? Se você, por exemplo, for ver a história do movimento operário mundial, o da América do Sul ocupa um papel importante. Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, Bolívia. Quer dizer, existe muita pobreza, existe muito atraso, mas a desigualdade do desenvolvimento no subcontinente, ela tem características especiais. Você tem uma parcela importante da população que é politizada, que é organizada, muito mais do que na Síria, por exemplo. A gente vê, por exemplo, que no Oriente Médio todo mundo comenta o seguinte: no Oriente Médio não existe nenhuma democracia e nem nunca existiu. Quer dizer, democracia que eles dizem é esse negócio, né? Eleições, uma imprensa controlada pela burguesia que tem uma participação na vida política, esse tipo de coisa. Não existe. Bom, já na América do Sul não é assim, né? Por quê? Porque isso daqui é uma parte mais desenvolvida dos países atrasados. Não vamos nem comparar com a África. Na Ásia, você tem vários países que têm um certo desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento político não é tão grande quanto na América do Sul. Quer dizer, uma guerra na América do Sul, principalmente num país da importância da Venezuela, pode levar a uma crise gigantesca no continente americano. Não há como ocultar isso daí. Primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte: a esmagadora maioria dos países falam a mesma língua. Todo mundo fala espanhol. Quem não fala espanhol é o Brasil, que fala português, que é uma língua irmã, muito parecida com o espanhol, né? É uma língua também da Península Ibérica, quer dizer, a afinidade cultural muito grande, a facilidade de comunicação muito grande. E alguns pequenos países que falam francês ou inglês, que são minoria, né? Não sei se numa das Guianas se fala holandês e tal. Mas é minoria da minoria. Então, quer dizer, é uma coisa... Você está abrindo um polo de crise num continente que está em crise, que tem uma classe operária importante, uma classe operária que tem uma grande tradição de luta, que tem uma classe média maior do que nos outros lugares, mais politizada também, né? Por exemplo, você ouve falar muito de 1968, você ouve falar da Europa, ouve falar dos Estados Unidos e ouve falar da América Latina. O resto a gente já não ouve falar muito. Por quê? Porque esse movimento de estudantes, que é um movimento de classe média e tal, não foi tão desenvolvido assim. Na maioria dos países, logicamente que não pode ter tido mobilizações importantes em alguns lugares, mas aqui todos os países tiveram. Então,
A questão da intervenção militar aqui tem que ser levada muito a sério. É muito diferente intervir no Iraque do que intervir na Venezuela. Muito diferente. Né? Bom, para fechar, uma última pergunta aqui do Superchat do Jardim Tenório Barbosa. Existe uma relação direta do bloqueio econômico sobre as enormes taxas inflacionárias na Venezuela? As taxas, existe relação direta, e as taxas inflacionárias, inflação é uma coisa que é impulsionada pela especulação, né? E logicamente que toda a burguesia venezuelana está especulando com a crise econômica do país. Quando na União Soviética, o primeiro governo soviético, com Lenin à cabeça, ele se defrontou com a especulação, existia até a pena de morte para os especuladores. Né? Porque ele falava o seguinte: é inadmissível que o povo esteja passando fome e gente esteja ganhando dinheiro com a fome do povo. Não vamos, o Maduro não é Lenin, a Venezuela não é a União Soviética, mas uma prisãozinha para os especuladores, né? Um confiscozinho de empresa ia muito bem, né? Aí os trabalhadores poderiam intervir, poderiam criar organismos de controle das empresas, dentro das empresas. O próprio governo podia propor isso daí. Aí esses organismos de controle, sem mudar, num primeiro momento, a propriedade da empresa, mas os organismos de controle veriam se há especulação, então eles interviriam. Aí a empresa poderia ser, dependendo do volume da coisa, multada, confiscada, o dono da empresa podia ser preso e tal. Quando você enfrenta uma situação como essa, você precisa de medidas drásticas, porque o que está em jogo é a população passar fome, enquanto outros estão ganhando mais dinheiro do que o normal. Veja que não é nenhuma posição de tipo socialista, é uma posição democrática. Como é que a pessoa está ganhando uma fortuna em cima do fato de que as outras pessoas estão passando fome? É absurdo, né? Vamos ter que encerrar por conta do horário. Eu queria agradecer o pessoal que contribuiu. Só uma coisinha. Um cidadão perguntou aqui: como uma pessoa faminta e sem dinheiro faz a outro lugar? O dinheiro vem de onde? O dinheiro vem da fome dos outros. Enquanto você passa fome, quer dizer que você não tem dinheiro, esse dinheiro que deveria alimentar você está no bolso de outra pessoa. Por isso que a pessoa passa fome. Bom, vou encerrar. Tem vários comentários interessantes aqui no chat. Agradecer a todo mundo que contribuiu com a gente no Superchat. Lembrando que você pode contribuir também com a vaquinha da Causa Operária TV, nossa campanha permanente, ou com uma assinatura solidária. É só entrar no link que está na descrição do vídeo, assinatura solidária de 15, 30, 100, ou com o valor que você preferir, uma contribuição única. Amanhã nós temos a análise política da semana, às 11h30 da manhã, ao vivo, com o companheiro Rui. Você pode vir aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, no auditório Frederic Engels, e assistir presencialmente a análise com a gente, e depois participar do baile, do terceiro baile, a fantasia de carnaval do PCO, aqui também no Centro Cultural Benjamin Perret. Está o convite, adquira seu convite, participe com a gente, com as bandas Revolução Permanente e Pierrot de Aninha. Então, a partir das 17 horas, você já pode ficar aqui com a gente no Centro Cultural Benjamin Perret e participar desse carnaval de luta contra o golpe. Hoje, no Centro Cultural Benjamin Perret do Rio de Janeiro, também tem baile de carnaval a partir das 9 horas da noite. Também você que está no Rio, é só ir na Lapa, na rua Taylor 47, e participar do bloco. Além disso, tem comemorações de carnaval em Salvador, na nossa sede também, Centro Cultural Benjamin Perret, na rua Carlos Gomes. Tem bloco de carnaval em Porto Alegre, Blumenau, Florianópolis. Em Belo Horizonte, a nossa sede também estará aberta durante o carnaval. Então você pode aproveitar e participar desse carnaval contra o golpe. Recife também tem atividades dos comitês de luta contra o golpe e do PCO. Então, fiquem atentos aí, a gente vai informando todas as atividades aí do carnaval. É isso, agradecer novamente a audiência, todo mundo que contribuiu. Daqui a pouco tem J3, Jornal das 3, e depois o programa Música Clássica com o companheiro Afonso Teixeira. E à noite, às 19 horas, o Cine Clube Luiz Buñuel e
o dia se encerra com o resumo do dia, com as principais notícias do dia. Muito obrigado, e semana que vem tem mais análise internacional, sexta-feira, às 14 horas. Muito obrigado.